Olá, eu me chamo Maísa, sou Relações com Investidores aqui na Devan e nesse vídeo eu vou comentar sobre os resultados do DEVA11 referentes ao mês de abril. Antes de iniciar o assunto, eu reforço que esse vídeo é só um resumo do RG e que é muito importante, que o investidor leia o relatório na íntegra, justamente para obter as informações de forma mais detalhada. O DEVA11 distribuiu 85 centavos por cota, isento de imposto de renda, resultando em um dividend yield de 1,78%, é uma remuneração equivalente a 194% do CDI. É importante comentar que esse dividend yield ele é calculado sobre o valor de negociação da cota no último dia do mês, que nesse caso foi R$ 47,70, e como esse valor da cota durante o mês ele não é estático, ele varia, o yield de cada investidor ele vai variar, tá? Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 11,87 por cota, resultando em um dividend yield de 13,4%, e ele é calculado também pela média das cotas no mercado no mesmo período, os 12 meses. Para efeito de comparação aproximada, o IPCA nos últimos 12 meses acumulou uma alta de 4,18%. A distribuição mensal ela foi afetada principalmente pelas inadimplências ocorridas no período, e aí eu já aproveito para reforçar que nós continuamos a envidar os melhores esforços para a regularização de todas essas pendências e, além disso, a apuração dos rendimentos ela leva também em consideração a quantidade de dias úteis no mês. Em abril nós tivemos 18 dias e em maio nós teremos 22 dias úteis. Para o próximo rendimento serão considerados também o IPCA de março, 0,71%, e de abril, 0,61%. Sobre o IPCA, embora tenha desacelerado com relação ao mês de março, o índice responsável pela correção monetária da maioria dos ativos do DEVA, que é o IPCA, ele se manteve acima das expectativas em abril, com um avanço nos preços em quase todos os núcleos, mas principalmente pelos itens de saúde e cuidados pessoais. E na última reunião do Copom, realizada ali nos primeiros dias de maio, o Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, justamente com o objetivo de domar a inflação, e o Copom, embora ele tenha mantido uma postura firme com relação a isso, há no mercado uma expectativa de que os cortes na taxa Selic se iniciem nos últimos trimestres de 2023. É uma expectativa que divide bastante opiniões, mas que ainda assim melhora o apetite dos investidores para ativos de risco. E o resultado desse início de retomada, nós observamos no próprio IFIX, que pela primeira vez no ano teve uma performance positiva de 3,52%. Entrando agora nos assuntos referentes à carteira de ativos, é importante mencionar que, dadas as características de operações high yield, é comum que ao longo do prazo da dívida existam descasamentos entre ativos e passivos, piora ou melhora na qualidade do crédito, readequações conforme cenários macroeconômicos, entre outras particularidades do high yield. Uma dívida ela pode ter o seu vencimento em 2, 5, 10, 15 anos, e é bem possível que no meio do caminho, durante esse prazo, existam readequações, reestruturações. E no caso em que há uma piora significativa no crédito a ponto de resultar em inadimplências, a situação da empresa ela é avaliada, porque algumas vezes, para que o fluxo de recebíveis volte ao normal, são necessários apenas alguns meses de postergação do pagamento, que são os chamados waivers, e que pode vir junto, por exemplo, com aumento de taxa, enfim. E isso ele tende a beneficiar o investidor, Só para deixar bem claro que esses waivers, que a gente coloca, essas carências, elas não são parcelas perdoadas, elas são parcelas postergadas somente, E assim, as renegociações recentes, elas seguem esse racional, e por isso que a gente reforça que o DEVA11 ele é um investimento para longo prazo, porque se as negociações elas não são bem sucedidas, como por exemplo, com condições impostas pelo cedente que prejudiquem o investidor, não há o que fazer, não há carência, não há waiver, sim há execução de garantia, Então é sempre importante observar qual foi o racional para que essa renegociação, tenha sido feita. Bom, começando por Gramado Parques, algumas das operações que estavam pendentes no mês de março quitaram a parcela, no decorrer de abril, foram elas Aquan Prime, Gramado BV e GVI, E as parcelas referentes ao mês de abril, de competência de abril, não foram pagas até o encerramento do mês, por isso que nós mantemos o ativo com o status de inadimplentes.
após as negociações que objetivavam a regularização das pendências, né, no início do mês de maio já foi realizada uma Assembleia Geral com os titulares dos CRIs e as deliberações, né, foram detalhadas, um fato relevante, que é importante também a leitura do investidor, mas em resumo, né, foram aprovados os vencimentos antecipados dos CRIs, ou seja, as dívidas elas não serão continuadas, tá? Elas devem ser quitadas e para isso, né, também foi aprovado o processo para execução das garantias que serão responsáveis pela quitação dos saldos devedores dos CRIs. Esse processo, né, que objetiva essa geração de liquidez necessária, ele não é imediato, tá? Eu quero dizer com isso que não é porque foi aprovado que acontecerá tudo em uma semana, né? Mas que está em andamento e os investidores eles serão informados, né, sobre todos os próximos passos para regularização, né, dessa situação toda. O DEVA 11, é importante mencionar também que ele não possui qualquer exposição direta ao equity das operações, ele investiu somente nos ativos de dívida, que somados representam cerca de 16% do patrimônio líquido do fundo. Além de Gramado Parques, os demais ativos que ficaram inadimplentes no mês foram Loteamento NG30, Búzios e Gran Viver 2, que somados representam 5,21% do fundo. E as negociações para a regularização dessas pendências estão em andamento e assim que encerradas serão comunicadas também a todos os investidores tempestivamente. Bom, mudando de assunto, né, um pouco, alguns investidores questionaram sobre a base de cálculo da taxa de gestão do fundo e conforme o regulamento, né, por fazer parte do IFIX, o cálculo é realizado sobre o valor de mercado, né? Portanto, uma vez que há uma redução na cota de mercado, há também uma redução na taxa de gestão, tá? E percebam que essa informação ela está presente no regulamento do fundo, né? E é por isso que nós reforçamos que a leitura desse documento ela é importantíssima, né? Pois contém, né, esclarecimentos como esse, que devem ser justamente, devem compor, né, o pacote de informações que levam o investidor a investir em qualquer fundo, né? Então, é uma leitura extremamente necessária, tá? E aí no mês nós tivemos uma evolução na quantidade de cotistas, agora nós somos mais de 133.500 investidores, né, do DEVA 11 e a liquidez do fundo foi novamente muito expressiva, cerca de 75 milhões foram negociados durante o mês. Bom, eu fico por aqui, caso precisem de informações adicionais nós continuamos, né, disponíveis em nossos canais de atendimento. São muitas informações, é difícil resumir num vídeo que precisa ser curto, né? E por isso que a gente sempre reforça. Leia o relatório, mas se ficar com dúvida pode nos acessar. Muito obrigada e até o próximo mês.